Ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu o pagamento de todos os penduricalhos ilegais pagos aos servidores públicos do Brasil inteiro. Levantamento apontou que fim da escala de trabalho 6x1 acabaria em um primeiro momento com 600 mil empregos. Presidente Lula diz que recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro e avisou que investigações sobre o Banco Master serão exclusivamente técnicas. Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Verde, em Goiás, foi preso por suspeita de participar de fraudes na área da educação. Os casos de sarampo se multiplicaram e o Brasil começou a registrar a importação da doença. Acabou o tratado que proibia países como Rússia e Estados Unidos de aumentarem a produção de armas nucleares. Professora indiana criou centenas de centros de aprendizagem no país e ganhou o prêmio conhecido como Nobel da Educação. E uma brasileira também foi premiada como a educadora mais influente do mundo. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula vai se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, com o objetivo de discutir a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O fim dessa escala pode impactar na perda de mais de 600 mil empregos formais. O presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, devem se reunir na próxima semana para discutir propostas de mudança na jornada de trabalho no país, incluindo o possível fim da escala 6x1. O encontro deve contar também com a presença de ministros da área política do governo federal. Segundo relatos da reunião preparatória, a ideia em debate é a adoção gradual de jornadas com mais dias de descanso, como o modelo 5x2. Propostas em análise também tratam da redução da carga horária semanal para 40 horas, com possibilidade futura de chegar a 36. Atualmente, ao menos 4 projetos sobre redução da jornada tramitam no Congresso Nacional. Uma proposta de emenda constitucional já avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pode ser analisada pelo plenário. A articulação política prevê iniciar a tramitação de novas propostas ainda neste semestre, com relatoria de perfil mais ao centro, para buscar consenso entre diferentes bancadas. A discussão sobre mudanças na jornada de trabalho envolve não apenas questões políticas e trabalhistas, mas também impactos econômicos e produtivos. Enquanto o governo defende novas formas de organização do trabalho, entidades empresariais alertam para os custos adicionais e possíveis efeitos no emprego e na competitividade. Entidades do comércio e da indústria afirmam que a redução da jornada sem redução proporcional de salários pode elevar o custo da hora trabalhada e também pressionar as despesas das empresas. Simulações apontam que a redução da carga semanal para 36 horas poderia elevar gastos com trabalhadores formais em mais de 20% na economia e aumentar despesas também no setor público. Representantes empresariais citam riscos de inflação, redução de contratações formais e necessidade de reorganização das operações, principalmente em setores com grande volume de mão de obra, como comércio, agricultura e construção civil. Estudos técnicos também indicam que mudanças bruscas na jornada podem afetar produtividade e produção em determinados segmentos econômicos. Por outro lado, defensores da proposta afirmam que a redução da jornada pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, ampliar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e incentivar novos modelos produtivos. Dados do Ministério do Trabalho mostram que a maioria dos vínculos formais no Brasil ainda segue jornadas entre 41 e 44 horas semanais, o que indica que eventuais mudanças teriam um impacto amplo em diversos setores da economia. A discussão sobre jornadas ocorre em paralelo a outras propostas relacionadas ao mundo do trabalho, incluindo iniciativas voltadas a trabalhadores de aplicativos e formas alternativas de contratação. No Congresso, parlamentares destacam que qualquer mudança deverá considerar diferenças regionais, realidades produtivas e o equilíbrio entre geração de empregos e proteção ao trabalhador.
E enquanto os deputados federais discutem o fim da escala 6x1, o Congresso Nacional aprovou um pacote de benefícios para seus servidores da Câmara e do Senado, que está sendo chamado de escandaloso e cria novos penduricalhos. Entre o pacote de projetos está o que atualiza salários e cria novas regras de jornada de trabalho, como a aprovação da escala de folga 3x1, o que abre brecha para salários acima do teto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os três poderes revisem e suspendam os penduricalhos ilegais do serviço público. Ele deu prazo de 60 dias para que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário tomem providência sobre as verbas, que ultrapassam o teto do funcionalismo. A decisão vem após a aprovação pelo Congresso, no dia 3 de fevereiro, do reajuste de salários para servidores da Câmara e do Senado. A aprovação também prevê a criação de novas gratificações e mecanismos de compensação. A aprovação desses reajustes tem sido criticada por diferentes esferas da sociedade e pode chegar a gerar um impacto de quase 800 milhões de reais, maior do que a expectativa de receita de 95% dos municípios brasileiros. Segundo o ministro, há um descumprimento generalizado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o teto do funcionalismo público. Para Dino, essa desobediência tem causado uma busca por isonomia entre as carreiras do funcionalismo. Na Câmara, está parada uma proposta de emenda à Constituição, que proíbe o pagamento de benefícios acima do teto constitucional do funcionalismo público. O texto estabelece que benefícios fora do teto deverão ser transitórios e pagos em situações excepcionais, e não mais a todos os servidores de uma categoria de forma indistinta e generalizada, como ocorre hoje. As verbas indenizatórias, aquelas que podem ser pagas fora do limite, deverão ser aprovadas em lei pelo Congresso. O Brasil manteve por 4 anos seguidos um número alto de mortes por ações policiais. Segundo o Ministério da Justiça, em 2025, a letalidade dos agentes de segurança aumentou em 17 estados sob o governo de diferentes partidos. O Brasil voltou a registrar em 2025 mais de 6 mil mortes em ações policiais. A série histórica mostra que depois de um crescimento contínuo entre 2015 e 2021, o país passou a operar em um patamar alto de letalidade, sem reduções consistentes. As regiões Norte e Nordeste concentraram as maiores altas. Rondônia aparece como o caso mais extremo, com um salto expressivo em mortes por policiais em apenas um ano. O Maranhão e o Rio Grande do Norte também registraram um forte crescimento no período. 9 estados tiveram queda na comparação com o ano anterior. Tocantins teve a maior redução proporcional, seguido por Rio Grande do Sul e Roraima. A distribuição dos dados por partido político indica que o crescimento da letalidade policial atravessa governos de diferentes espectros ideológicos, do PL de Jair Bolsonaro, que governa 2 países que tiveram alta, e o PT de Lula, que comanda 3. O líder nesse quesito é o PSD, com 4 estados com alta de letalidades. Em números absolutos, a Bahia segue liderando os registros no ano passado sob o governo de Jerônimo Rodrigues, do PT. Em seguida, aparece São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro, do PL, ficou na 3ª posição. A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social afirmou que o aumento está ligado à migração de criminosos do Sudeste para o Nordeste, o que teria intensificado disputas territoriais e confrontos armados. Especialistas apontam que a alta também tem relação com falta de prioridade política na condução da segurança. Segundo eles, o controle da violência exige investimentos em formação e técnica, mas a postura dos gestores é considerada decisiva. Analistas afirmam ainda que discursos mais duros podem acabar estimulando o uso da força letal. Segundo a diretoria do Sistema Único de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o cenário pode refletir uma dinâmica mais ampla da criminalidade. De acordo com eles, a pasta ainda não tem uma avaliação fechada, mas já atua em várias frentes para tentar conter o avanço. Entre as medidas estão a ampliação do uso de câmeras corporais e um projeto de qualificação do uso da força, que busca padronizar procedimentos, treinar agentes e equipar as polícias. Um adolescente foi apreendido em Belo Horizonte, onde matou a namorada em uma padaria. Uma mulher de 54 anos e uma jovem de 14
também foram atingidas e, mesmo levadas a um hospital, não resistiram e morreram. Uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 56 anos foram mortas a tiros dentro de uma padaria no bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-namorado de uma das vítimas, um adolescente de 17 anos que foi apreendido e encaminhado para a primeira delegacia da Polícia Civil. Natiele Camille Fernandes Faria, de 16 anos, trabalhava na padaria. Conforme relatos de testemunhas, ela mantinha um relacionamento com um adolescente de 17 anos. Natiele estava no caixa no momento do ataque e foi atingida por 2 disparos, um na cabeça e outro no braço. Já Ione Ferreira Costa, de 56 anos, cliente do estabelecimento, foi baleada 2 vezes na região das costas. De acordo com uma testemunha que presenciou a cena do crime, o suspeito usava touca e capacete. Ele teria entrado na padaria e efetuado os primeiros disparos contra a Natiele. Em seguida, atirou contra Ione e a outra adolescente. A testemunha ainda afirmou que o suspeito se dirigiu a ela. O autor fez um gesto de deboche, colocando os dedos nas bochechas e mostrando a língua. Outras testemunhas relataram que o suspeito teria ido à padaria e iniciado uma discussão com Natiele, aparentemente por ciúmes. As outras 2 vítimas teriam tentado intervir para defender a adolescente, momento em que o suspeito efetuou os disparos. A Polícia Militar localizou o ex-namorado de Natiele e, conforme os militares, familiares do suspeito apresentaram versões divergentes sobre o horário em que o jovem chegou em casa, o que levantou suspeitas. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o adolescente foi ouvido e informou também que a investigação segue em andamento e, caso seja comprovado o crime de feminicídio, o jovem será autuado. E a seguir, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Verde, em Goiás, foi preso por suspeita de participar de fraudes na área da educação. E com a multiplicação do sarampo nas Américas, o Brasil começou a registrar a importação de casos da doença. A Operação Regra 3, deflagrada pelo GAECO, prendeu o presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, em Goiás, Idelson Mendes, do PRD, por fraude. Já no estado do Acre, a Polícia Federal fez buscas na casa do governador Gladson Camelli, do PP. Ele é alvo de uma investigação sobre lavagem de dinheiro e corrupção. A prisão do presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, em Goiás, Idelson Mendes, aconteceu na 4ª fase da Operação Regra 3, realizada pelo GAECO do Ministério Público de Goiás. Outras 3 pessoas também foram presas, entre elas 2 advogados. A operação ocorreu simultaneamente em Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Iporá. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão. 3 dos alvos são ligados ao Legislativo Municipal de Rio Verde. Os investigados são suspeitos de envolvimento em irregularidades relacionadas às empresas. As investigações apontam ainda a produção de documentos para simular legalidade ao processo de contratação, com indícios de orientação de advogados contratados pelo Legislativo que estariam em possível conflito de interesses por também representarem a empresa beneficiada. De acordo com o Ministério Público de Goiás, esta etapa apura fraudes em procedimento de licitação para a contratação de uma instituição de ensino responsável por um concurso público da Câmara de Rio Verde, posteriormente cancelado. O objetivo seria obter vantagem indevida por meio das taxas de inscrição pagas pelos candidatos. Em fase anterior da Operação Regra 3, a Justiça determinou buscas na residência de Idelson Mendes e o bloqueio de mais de R$415 mil em bens. O vereador é apontado como integrante do núcleo de agentes públicos do esquema investigado, que teria causado prejuízos em mais de 40 licitações no município. Já no Acre, o governador Gladson Camelli foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que nas primeiras horas do dia, em sua residência, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, os agentes recolheram dispositivos eletrônicos e uma quantia em dinheiro, que, segundo o governador Gladson, era uma reserva financeira. Ele é suspeito de desviar R$16 milhões.
Em dezembro de 2025, a ministra Nancy Andrighi voltou para condenar o governador do Acre a 25 anos de prisão por dispensa indevida de licitação. Ela também propôs a perda do cargo. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha e não tem data prevista para ser retomado. A denúncia envolve um contrato em que Cameli fechou com uma empresa de seu irmão, a Murano Construções, para a manutenção de prédios públicos. Um dia após a assinatura do contrato, a Murano fechou uma parceria com outra empresa, agora administrada pelo seu irmão e governador Gladson Cameli. R$2 milhões foram transferidos. O trabalho escravo, que muita gente imagina fazer apenas parte do passado, continua sendo uma realidade no Brasil e também em Mato Grosso do Sul. Só no último ano, os números de resgates cresceram de forma expressiva. Alojamentos improvisados, falta de água potável, jornadas exaustivas e direitos ignorados. Situações que caracterizam um trabalho análogo à escravidão, crime previsto no Código Penal brasileiro. Em 2025, o Brasil registrou mais de 4.500 denúncias, o maior número da série histórica. Em Mato Grosso do Sul, os números também preocupam. Em 2025, mais de 140 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão em Mato Grosso do Sul. O número representa um aumento de 74% em relação a 2024, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Diante do aumento dos casos e da complexidade do combate ao trabalho escravo contemporâneo, Mato Grosso do Sul passou a discutir a necessidade de ações mais estruturadas e permanentes. Segundo o coordenador regional de combate e erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, a criação de um plano estadual busca organizar as estratégias e definir responsabilidades entre as instituições. O combate ao trabalho escravo, ele demanda uma atuação em rede, né? Então, a COETRAI, ela foi reinstaurada agora, reinstituída no âmbito da Semadesc, com essa missão de articular todas essas instituições, sejam elas estatais ou não estatais, né? Para que nós possamos, de uma maneira mais eficiente, unir os esforços para que o trabalho escravo seja adequadamente tratado em 3 dimensões: na dimensão preventiva, né, na dimensão repressiva e na dimensão também de reintegração e acolhimento daqueles trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. Na prática, o plano estabelece um fluxo integrado de atuação entre os órgãos de fiscalização, o sistema de justiça e a rede de assistência social. Ele é um plano bastante complexo, é por isso que demanda essa conjugação de esforços nessa fase preventiva, uma tentativa, digamos, de disseminação de boas práticas, né, para que nós possamos sensibilizar os atores, né, e ali nós temos a participação da FamaSul, que é muito importante, já que a maior parte das situações ocorrem na área rural e em fazendas, não é? E depois nós temos uma atenção à repressão, né? E nesse aspecto, o plano também é importante porque ele amplia a articulação para que nós maximizemos, digamos, a nossa capacidade de ouvir e receber denúncias. Após o resgate, os trabalhadores recebem atendimento imediato, que inclui indenizações e acolhimento emergencial. O trabalhador escravo de hoje é aquele trabalhador infantil explorado, né, durante a sua infância, sem acesso a uma educação formal, né, ou pelo menos deficiente, que acabou levando e colocando essa pessoa na condição de vulnerabilidade. Então, reintegrar um trabalhador escravo resgatado é um grande desafio. A rede de assistência social vem atuando em conjunto com também os atores de requalificação, e o Senar, que compõe ali a COETRAI. Eles possuem um papel muito importante, a FUNTRAB, a FUNSAT, que hoje, não só o Mato Grosso do Sul, mas o país, né, passa por um momento muito interessante do ponto de vista econômico. Nós estamos numa situação de pleno emprego. Então, essa mão de obra, ela é uma mão de obra necessária, inclusive,
para fazer com que as oportunidades que o Estado tem tido nessa transição econômica, de perfil econômico, possa ter mão de obra. Só que essa mão de obra precisa ser qualificada, né? E o trabalhador escravo, ele, até pela falta efetivamente de acesso à educação, é um trabalhador que demanda um olhar diferenciado, né? Você precisa, por exemplo, entender que os requisitos e os pré-requisitos para que ele seja requalificado não são os mesmos para os demais trabalhadores, mas senão a gente não consegue reinserir. É um grande desafio, mas a gente está se propondo enfim, cumprir essa missão. Já o empregador flagrado explorando mão de obra em condições análogas à escravidão responde de forma administrativa, civil e criminalmente. Nós temos basicamente duas linhas, né? A linha individual, a esfera individual, na qual o trabalhador ele recebe entre 20 e 50 vezes o seu salário a título de dano moral individual, conforme já previsto na CLT. E temos também a reparação coletiva para a sociedade, né, que se não houver um êxito na composição extrajudicial, nós pedimos um dano moral coletivo e também a expropriação das fazendas nas quais forem flagrados for flagrado ali o trabalho escravo. Então, nós temos basicamente essas dimensões e, no âmbito da fiscalização do trabalho, que coordena esses trabalhos repressivos, né, há também, além da imposição do pagamento de verbas rescisórias, a inclusão desses empregadores na lista suja. Os casos de sarampo nas Américas foi multiplicado por 32 no período de apenas um ano. O Brasil apresenta bons números, mas já começou a importar a doença. O número de casos de sarampo disparou nas Américas em 2025 e no começo de 2026, levando a Organização Pan-Americana da Saúde a emitir um alerta epidemiológico nesta semana. No ano passado, quase 15 mil infecções foram confirmadas no continente, um salto de 32 vezes em comparação com 2024. Apenas nas 3 primeiras semanas deste ano, outros 1.000 registros já haviam sido contabilizados. De acordo com a OPAS, a maior parte das pessoas infectadas não havia sido vacinada ou não possuía comprovação do esquema vacinal completo. As crianças pequenas concentram os índices mais elevados da doença, especialmente as menores de 5 anos. Bebês com menos de 1 ano aparecem como o grupo mais suscetível às formas graves e às complicações associadas ao vírus. O avanço do sarampo está diretamente relacionado à queda das coberturas vacinais na região. Em diversos países das Américas, a aplicação da segunda dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, segue abaixo do patamar de 95%, considerado necessário para interromper a circulação do vírus e evitar surtos. México, Canadá e Estados Unidos concentram o maior número de casos registrados. No Brasil, os episódios confirmados em 2025 foram, em sua maioria, ligados à entrada do vírus a partir de outros países. Os registros se espalharam por diferentes estados, com predominância entre pessoas sem vacinação comprovada e tiveram maior concentração no Tocantins, que contabilizou 25 casos. A Sociedade Brasileira de Imunizações avalia que a cobertura vacinal do país varia entre 94% e 96%, mas destaca como principal desafio o reforço da segunda dose. Segundo a entidade, a adesão é maior na primeira aplicação e cai nas etapas seguintes, em razão do abandono do esquema vacinal. Altamente contagioso, o sarampo é transmitido pelo ar e pode causar complicações graves, deixar sequelas permanentes ou levar à morte, reforçando a importância da vacinação completa. E a seguir, presidente Lula diz que recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro e avisou que investigações sobre o Banco Master serão exclusivamente técnicas. E acabou o tratado que proibia países como Rússia e Estados Unidos de aumentarem a produção de armas nucleares. O presidente Lula disse que 2 anos atrás recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro em seu gabinete. Foi aí que, de acordo com o presidente, ele avisou que as investigações sobre o escândalo do Banco Master irão até as últimas consequências. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
afirmou que o presidente Lula determinou que as investigações sobre o escândalo envolvendo o Banco Master avancem até as últimas consequências, com condução técnica e sem interferência política. Segundo o ministro, o governo acompanha o caso em razão dos impactos financeiros e institucionais gerados pelas denúncias. Haddad também declarou que não há possibilidade de atuação conjunta entre governo, Congresso e Judiciário para impedir apurações, reforçando que a orientação do Palácio do Planalto é pela transparência e responsabilização caso irregularidades sejam confirmadas. De acordo com o ministro, a posição do presidente Lula é compartilhada com diferentes órgãos envolvidos nas investigações, incluindo o Banco Central, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. O presidente Lula confirmou que se reuniu com Daniel Vorcar em Brasília, assim como ocorre regularmente com representantes do sistema financeiro. Segundo o presidente, durante o encontro foi reforçado que a análise do caso deve ser conduzida exclusivamente por órgãos técnicos, principalmente pelo Banco Central. Após a reunião, Lula afirmou ter promovido encontros com integrantes do governo e autoridades responsáveis pela fiscalização financeira e também pela persecução penal para acompanhar o andamento das investigações. No âmbito das apurações, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o grupo Fictor, que havia apresentado proposta para a aquisição do Banco Master em novembro do ano passado e entrou também recentemente com pedido de recuperação judicial. Segundo a Polícia Federal, a abertura formal do procedimento ocorreu após a identificação de indícios de irregularidades durante as investigações em andamento. Além das apurações policiais, o episódio também gerou medidas regulatórias e repercussões políticas com impacto direto no mercado e em milhares de investidores. Na época da liquidação do Banco Master, Daniel Vorcar afirmou que negociava a venda do banco ao Grupo Fictor com apoio de investidores estrangeiros. O Banco Central classificou o anúncio como tentativa de desviar a atenção da crise enfrentada pela instituição. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, foi afastado 10 dias do trabalho. Ele está internado em um hospital de Brasília depois de passar mal quando foi aberta uma sindicância para apurar uma denúncia de que teria tentado abusar sexualmente de uma jovem de 18 anos em sua casa de praia em Santa Catarina. Além de stents, Marco Buzzi tem um marca-passo no coração, o que justificaria a violenta emoção ao saber da sindicância. A Polícia Militar do Ceará prendeu Sidney Rodrigo Aparecido Piovazan, conhecido como El Cid, em um condomínio de luxo na região metropolitana de Fortaleza. O homem, apontado como um dos chefes do PCC, é acusado de ser o mentor do suposto plano para sequestrar o senador e ex-juiz Sérgio Moro e de envolvimento em atentados contra agentes públicos. Contra Sidney, havia 2 mandados de prisão em aberto. Ele também é acusado de envolvimento com homicídios e estava foragido desde 2022, após escapar de uma penitenciária. Sérgio Moro passou a ser alvo do PCC quando ocupava o cargo de ministro da Justiça e atuou na transferência de lideranças da facção para presídios de segurança máxima. Entre os condenados, o principal chefe do PCC, Marcos Williams Camacho, mais conhecido como Marcola. O plano para sequestrar Sérgio Moro veio à tona em março de 2023. El Cid, como é conhecido, também é investigado por planejar a morte de policiais militares e de participar de operações de tráfico de drogas para a organização criminosa. A balança comercial brasileira fechou o mês de janeiro com um saldo positivo de 4 bilhões e 300 milhões de dólares, menos da metade do resultado alcançado em dezembro do ano passado. De acordo com os números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os negócios com os outros países foi prejudicado principalmente pela queda das exportações. O mercado financeiro ficou mais atento hoje ao que aconteceu no exterior. Além da decepção com a dispensa, em janeiro, de quase 110 mil trabalhadores, pesou o movimento das bolsas americanas, onde os investidores decidiram apostar mais em companhias que giram a roda da economia, no lugar das empresas de tecnologia. O dólar sofreu uma ligeira alta e fechou cotado em R$ 5,25. A Bolsa de Valores, a alta foi de 0,23%.
aos 182.127 pontos. O Tratado Nuclear era o único acordo que limitava o aumento dos arsenais estratégicos dos Estados Unidos e da Rússia. Ele acabou nesta quinta-feira. Isso ampliou as incertezas sobre o equilíbrio geopolítico global. O acordo restringia o número de bombas nucleares das duas maiores potências militares do planeta, responsáveis por cerca de 90% do arsenal nuclear mundial. Com o fim do tratado, países com programas nucleares ou ambições nessa área podem se sentir menos pressionados a seguir limites internacionais. Entre os principais beneficiados está a China. Quando o tratado foi firmado em 2010, o cenário internacional era marcado por uma lógica bipolar entre Estados Unidos e Rússia, e o arsenal chinês era considerado reduzido. Atualmente, estima-se que o país asiático possua cerca de 600 bombas nucleares, com projeções do Pentágono indicando que esse número pode chegar a 1.000 até 2030. O Irã também tende a se sentir menos pressionado a conter seu programa nuclear. Embora haja divergências internacionais sobre a existência de uma bomba atômica iraniana, há consenso de que o país já possui urânio enriquecido suficiente e capacidade técnica para desenvolver armas nucleares. Outro país apontado como beneficiado é a Coreia do Norte, que já detém bombas nucleares e realiza testes frequentes de mísseis balísticos. O cenário sem limites entre as duas principais potências nucleares pode reduzir o isolamento do regime norte-coreano e diminuir a pressão internacional contra o avanço de seu programa atômico. Além disso, o fim do New START encerra o mecanismo de inspeções e verificação dos arsenais nucleares, mantido entre Estados Unidos e Rússia, considerado um dos principais instrumentos de controle estratégico entre as potências. Depois de apenas 3 dias, a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos declararam encerrada a última rodada de negociações de paz. Não deu certo, mas pelo menos houve a troca de mais de 300 pessoas que estavam presas. A Ucrânia e a Rússia concordaram nesta quinta-feira com a primeira troca de prisioneiros em vários meses. O Ministério da Defesa russo confirmou que ambos os lados libertaram 157 prisioneiros cada. A troca ocorreu no segundo dia de negociações em Abu Dhabi, com a mediação dos Estados Unidos, com o objetivo de chegar a um acordo para pôr fim à guerra. O enviado americano Steve Witkoff descreveu as negociações como detalhadas e produtivas, mas moderou as expectativas, afirmando que ainda havia muito trabalho a ser feito. O principal ponto de discórdia nas negociações é o futuro em longo prazo do território no leste da Ucrânia. Moscou exige que Kiev retire suas tropas de grandes áreas de Donbass e quer que a comunidade internacional reconheça que as terras tomadas durante a invasão pertencem à Rússia. Kiev se recusa a deixar a região, mas teme que Washington apoie a posição do Kremlin. Enquanto os países negociavam, grande parte da capital ucraniana permaneceu sem aquecimento e com temperaturas abaixo de zero após sucessivos ataques russos que cortaram a energia de centenas de prédios residenciais. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos prendeu um empresário brasileiro que mora no estado de Massachusetts. Maximiano Fernandes, de 40 anos, foi detido na última semana do mês passado e está no Centro de Detenção para Imigrantes. Após a detenção, moradores e políticos de Massachusetts se mobilizaram em apoio à família de Fernandes, que é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que Fernandes foi detido por ter permanecido no país após o vencimento de seu visto de turista. Em entrevista ao The Boston Globe, a secretária adjunta do órgão disse que o brasileiro permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda os procedimentos de imigração. Maximiano Fernandes mora há cerca de 15 anos nos Estados Unidos. Ele é casado com uma brasileira, pai de 4 filhas, e também é padrasto de um adolescente. Em comunicado nas redes sociais, a polícia de Stowe, cidade onde o brasileiro mora, disse que não participou efetivamente da prisão e não se envolve em políticas de imigração. O café é registrado no nome de Maximiano e foi inaugurado em maio de 2011. Ele e o sócio trabalhavam juntos em outro restaurante antes de abrirem o negócio.
Segundo o governo, o ICE não precisa de mandados judiciais para prender imigrantes que vivem ilegalmente no país. O Departamento de Segurança Interna afirma que os agentes estão autorizados a deter qualquer pessoa suspeita de estar em situação irregular no país. De acordo com o órgão, todos os estrangeiros que violarem a lei de imigração dos Estados Unidos estão sujeitos à prisão, mesmo sem antecedentes criminais. De acordo com o governo norte-americano, os agentes do ICE também estão autorizados a usar máscaras para evitar serem reconhecidos por civis e terem dados pessoais expostos. O argumento é de que as famílias dos servidores poderiam ser colocadas em risco. Portugal e Espanha declararam emergência depois de tempestades nas últimas semanas. As fortes chuvas já mataram pelo menos uma pessoa e causaram desabamento e muita destruição. Em Portugal, um idoso de 70 anos morreu após ter seu carro arrastado pela chuva. Na Espanha, uma mulher está desaparecida após ser levada por um rio na tentativa de resgatar seu cachorro durante a tempestade que atingiu a Península Ibérica nos últimos dias. A vice-primeira-ministra da Espanha, Maria Jesús Montero, disse que 148 estradas foram afetadas por interdições de faixas, principalmente na província de Cádiz, e que 3.500 policiais foram mobilizados para auxiliar nas evacuações. Estes foram alguns dos casos que a tempestade Leonardo atingiu desde o seu início em 2026, causando morte, destruição e inundações em diversas cidades dos países. A tempestade Marta é a próxima a atingir as regiões, segundo a agência meteorológica estatal AEMET. A forte corrente de tempestade deve atingir a região durante o fim de semana. Segundo o ministro da Economia de Portugal, Manuel Castro Almeida, os custos de reconstrução das áreas afetadas pelas fortes chuvas podem chegar a mais de 4 bilhões de euros, cerca de 24 bilhões de reais na cotação atual, após a passagem da tempestade Christian da semana passada. E a seguir, professora indiana construiu centenas de centros de aprendizagem no país e ganhou o prêmio conhecido como Nobel da Educação. E uma brasileira também foi premiada como a educadora mais influente do mundo. O que não falta é golpe. Foi revelado agora através de um site em uma rede social que existe um caminho para uma pessoa embriagada escapar de uma blitz e de uma multa na estrada. Os facilitadores só pedem uma contrapartida: dinheiro. A lei seca está em vigor no Brasil desde 2008 para coibir a condução de veículos após o consumo de álcool, medida que ajudou a reduzir acidentes e mortes no trânsito. Mesmo assim, práticas ilegais seguem sendo adotadas por motoristas que tentam escapar da fiscalização, criando um mercado informal que se aproveita dessas situações. Um vídeo que circula amplamente nas redes sociais mostra pessoas alertando condutores sobre uma blitz adiante e, em seguida, oferecendo um serviço para atravessar o ponto de fiscalização. A gravação foi feita na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, e publicada pelo advogado Bruno Sobral. O conteúdo já ultrapassou 8 milhões de visualizações e gerou milhares de comentários relatando cobranças que variam de 700 a quase 2.000 para burlar a operação. Pela legislação brasileira, dirigir sob efeito de álcool é considerada infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da carteira nacional de habilitação por 12 meses e retenção do veículo. Além das penalidades ao condutor, a prática de intermediar ou facilitar a fuga da fiscalização também pode configurar crime, ampliando os riscos legais para todos os envolvidos. E em São Paulo, a Anchieta e a Imigrantes irão adotar o sistema Free Flow. No lugar das praças e pedágios ficarão apenas câmeras, sem a necessidade do motorista parar. O pagamento será automático. A Artesp irá incrementar o sistema Free Flow nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Ou seja, as praças de pedágio dessas rodovias serão substituídas por pórticos com câmeras do sistema Free Flow no dia 1º de julho.
As duas estradas são as principais ligações da Baixada Santista com a capital paulista. Atualmente, os pedágios estão instalados no quilômetro 29 da Anchieta e quilômetro 33 da Imigrantes. O valor da tarifa atualmente é de R$ 38,70 e quem paga é o motorista que está indo no sentido litoral. Mas junto com o Free Flow, o pagamento também mudará. A partir de julho, os motoristas de ambos os sentidos pagarão a tarifa que será dividida, ou seja, será no valor de R$ 19,35, tanto para quem desce quanto para quem sobe a serra. A cobrança do pedágio será feita automaticamente para aqueles motoristas que têm tags de operadoras contratadas, mas para os motoristas que não possuem essas tags, a cobrança será feita pela placa do carro. A câmera no pórtico captará a placa e o motorista tem até 30 dias para efetuar o pagamento no site Siga Fácil SP. Se o pagamento não for efetuado no período estipulado, é emitida pelos órgãos de trânsito uma multa grave no valor de R$ 195,23 e o dono do veículo soma 5 pontos na CNH. O primeiro pórtico começa a ser instalado no dia 17 de fevereiro na Anchieta. Já na Imigrantes, a previsão é para 24 de fevereiro. Eles ficarão perto das estruturas de hoje. Nesta primeira fase, até 30 de junho, as câmeras instaladas na estrutura sobre a rodovia vão monitorar o fluxo de veículos. Os outros pórticos serão erguidos em seguida. Também será um período de testes dos equipamentos até o começo da troca de estrutura atual pela eletrônica, em 1º de julho. A ideia é acabar com as enormes filas de carros nas praças de pedágios das duas rodovias, principalmente em vésperas de feriados. Mais de 1 milhão de veículos desceram para o litoral no último fim de ano pelo sistema, entre os dias 19 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026. Os dados são da concessionária Ecovias Imigrantes, que administra as duas estradas. Estima-se que cada pórtico custa de 15 milhões a 20 milhões de reais, fora as alterações estruturais. Fevereiro começou com muita chuva em várias partes do país e em Mato Grosso do Sul, diversos municípios vêm enfrentando dias de fortes temporais. O acumulado dos últimos 3 dias superou o esperado para o mês e moradores de áreas isoladas estão ilhados após a queda de pontes e inundação de rios. A imagem mostra como ficaram as ruas de Porto Murtinho, cidade localizada no Pantanal sul-mato-grossense, após as chuvas que caíram nos últimos dias. O cenário se repete em diversos municípios do estado, com acumulados que superam o esperado para todo o mês de fevereiro. Em Corguinho, por exemplo, a água acima da média transbordou rios e deixou famílias completamente ilhadas. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, 5 municípios de Mato Grosso do Sul superaram os 100 milímetros de chuva entre a segunda e a terça-feira. Em Corguinho foram 238 milímetros, seguido por São Gabriel do Oeste, onde foram computados 196 milímetros. Em Porto Murtinho, os números passam dos 131. Já em Camapuã e Campo Grande, os registros foram de 118 e 108 milímetros de chuva. Informações meteorológicas mostram que a chuva forte é consequência de um centro de baixa pressão que sai do Paraguai, fortalecido pela umidade da Amazônia. Conforme o meteorologista Natálio Abrão, é justamente por conta dessas condições que as chuvas devem continuar em boa parte do estado. Quando nós temos eventos como esse, ele não é de um dia ou 2. Enquanto ele persistir trazendo essa umidade, teremos chuvas. O especialista reforça que algumas cidades devem ser mais castigadas. Essas chuvas, elas estão evoluindo do centro do estado para o leste. Como disse, na quarta-feira melhora um pouco, mas na quinta e na sexta-feira, municípios como Selvíria, Inocência, Paranaíba, Três Lagoas, provavelmente ali próximo. Nós temos também mais ao norte, Cacilândia, Chapadão do Sul e também Paraíso das Águas, com extrema atenção, que pode ter possibilidade enorme de enchentes. Na capital, as chuvas também continuam. Pelo menos até o dia 11,
A região central, que abrange Terenos, Campo Grande, Bandeirantes, Sidrolândia, tem que manter cuidado, porque as pancadas de chuvas dentro da região central, elas serão de menos volume e menos quantidade, mas não estão descartadas. No Dia Nacional da Mamografia, que é o exame para identificar o câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia voltou a fazer um alerta. É preciso ampliar o acesso das pessoas à medida de prevenção contra a doença. Neste dia 5 de fevereiro, Dia da Mamografia, a Sociedade Brasileira de Mastologia destaca que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para enfrentar o câncer de mama. O alerta é para a necessidade de ampliar o acesso ao exame para a detecção da doença. Além disso, a instituição adverte para a necessidade de fortalecer as estratégias de rastreamento, como a distribuição mais uniforme de mamógrafos, descentralização dos serviços e a busca ativa de pacientes. Somente no ano passado, a estimativa nacional apontava para mais de 73 mil novos casos, consolidando o câncer de mama como um problema de saúde pública no país. Nos últimos anos, mulheres com idade abaixo até dos 30 anos descobriram o câncer de mama após perceber um nódulo. O Sistema Único de Saúde recomenda mamografia a cada 2 anos para mulheres de 50 a 74 anos. Mas, mesmo as mulheres com menos de 40 ou 30 anos devem ficar atentas ao aparecimento de alterações que precisam de avaliação médica. Nem todo nódulo é câncer, mas todo nódulo precisa ser avaliado. Além da realização periódica da mamografia, o combate ao câncer de mama passa pela adoção de hábitos saudáveis e educação em saúde. A prática regular de atividade física, a manutenção do peso adequado, a alimentação equilibrada e a redução do consumo de álcool são medidas associadas à diminuição do risco de desenvolvimento da doença. Uma professora e ativista indiana ganhou o prêmio conhecido como Nobel da Educação. Hubli Narji é conhecida por criar centenas de centros de aprendizagem e pintar murais educativos nas paredes das favelas. A fundação dela criou mais de 800 centros de aprendizagem em toda a Índia. O objetivo foi que crianças que nunca frequentaram a escola tivessem e passassem a ter um aprendizado estruturado. Ela começou com 30 crianças e agora já alcançou mais de 1 milhão. Narji recebeu como prêmio $1 milhão. Ela vai usar o dinheiro para construir um instituto que ofereça treinamento profissional de graça. A ativista indiana, Narji, foi a 10ª professora a ganhar o prêmio. E uma professora de São Paulo, Débora Garofalo, foi reconhecida como a educadora mais influente do mundo por uma fundação internacional. Criado este ano pela Vorkey Foundation, fundação internacional que premia diversos educadores pelo mundo, a professora brasileira Débora Garofalo se tornou a primeira pessoa a receber o prêmio de educador mais influente do mundo, lançado neste ano para reconhecer profissionais que usam as mídias sociais para expandir o aprendizado para além da sala de aula. Em 2019, Débora já havia conquistado o feito de se tornar a primeira brasileira e sul-americana a ser finalista e ficar no top 10 no Global Teacher Prize, após idealizar um projeto de robótica com a sucata e a sustentabilidade em uma escola perto de periferias na capital paulista, que sofrem com a violência e com muitos problemas de despejos de lixo. Agora, Débora volta à cerimônia e sai com um prêmio que para ela vai além da conquista individual e simboliza anos de dedicação à educação pública e mostra o quanto é importante o investimento na educação para que os professores possam ter melhores condições de trabalho. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.